Você já viajou para um lugar e ficou super empolgado para conhecer tudo, mas quando chegou na hora parece que o turismo não rendeu? Você tinha ideia do que queria ver, porém, na hora de turistar, um lugar demorou mais do que você esperava, ou o trajeto entre dois lugares tomou muito tempo de turismo, e você sabe, tempo de turismo é dinheiro também, né? Porque a gente investe muito nas viagens que a gente faz. Ou você é daqueles que ficou perdido sem saber onde ir primeiro e quando ir. E aí você investe um dinheiro na sua viagem dos sonhos e acaba sentindo que você não aproveitou o suficiente, que você poderia ter aproveitado muito mais. Então, se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, eu cheguei aqui para te salvar. Eu vou te ensinar a fazer um roteiro de turismo super eficiente para você otimizar seu tempo e abstrair o máximo da sua viagem. Então, vem aprender comigo. Mas antes de qualquer coisa, para tudo! Deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Gente, é sério, o like vai me ajudar muito ao YouTube entender que esse vídeo é interessante e recomendar para mais pessoas. E além do mais, gente, esse vídeo vai mudar a viagem de vocês, vai ficar muito melhor. Então dá um likezinho aqui para mim, né, se inscrever, e eu vou agradecer muito, muito, muito. Então bora pro vídeo de verdade. A primeira coisa que você vai fazer é pesquisar sobre o lugar que você vai. Como isso funciona? Vou usar como exemplo a minha viagem para Nova York e o roteiro que eu fiz. Eu pesquisei coisas do tipo melhores coisas para fazer em Nova York, melhores pontos turísticos de Nova York. E aí eu entrei em sites que tinham listas de coisas para fazer. Por exemplo, 20 melhores coisas para fazer em Nova York. Aí vai ter lá visitar a Estátua da Liberdade ou ir na Ponte do Brooklyn, isso, aquilo. É interessante que você pesquise em mais de uma fonte, porque às vezes algumas coisas que estão em uma lista não estão na outra e vice-versa. Então você vai juntando o máximo de informações e você analisa a partir dessas informações o que é importante, onde você quer ir de fato, né? Uma dica que eu dou para vocês é colocar pesquisa em inglês, que aí você é levado para sites do mundo todo. Por exemplo, best places to go in blá blá blá, o lugar que você vai, né? Então é sempre bom escrever em inglês também, porque você tem acesso a mais informação. Se você é daqueles que gosta de um turismo gastronômico também, eu recomendo que você, nessa fase de pesquisa, pesquise também melhores comidas do lugar tal, melhores restaurantes do lugar tal, e aí você consegue incluir esses restaurantes no seu roteiro de turismo. Mas eu recomendo que você não se apegue tanto a restaurantes específicos, porque isso pode acabar matando um pouco do tempo do seu turismo. O que eu gosto de fazer é seguir o meu turismo e na hora que dá fome eu pesquiso os melhores lugares da região e aí eu arrumo um lugar para comer. Agora sim, você já pesquisou os melhores lugares da região que você está indo? Você já selecionou quais os que são interessantes para você, quais que você quer incluir no seu turismo e você fez sua lista. Agora chegou a hora de você abrir o seu Google Maps. Com o Google Maps aberto, você pesquisa cada um desses locais que você quer visitar e você salva eles clicando nessa bandeirinha. E você pode adicioná-los a listas específicas do lugar que você vai. Eu tenho listas de Curitiba, por exemplo, de São Francisco, Nova York, entre outras. E quando você salva as localizações, elas ficam marcadas de verdinho no mapa, então fica muito fácil de identificar olhando rapidamente o mapa. E é importante ressaltar aqui que essas marcações vão estar atreladas à sua conta do Google, então é importante que você esteja logado para para salvar, né, essas localizações. E aí você consegue acompanhar pelo celular esses pontos que você marcou no mapa, desde que você esteja logado na sua conta do Google, no seu celular. E aí você pode fazer o seu turismo com o celular na mão, acompanhando o mapa, acompanhando os pontos marcados. Quer mais prático do que isso? E agora que a gente já tem a lista, né, do que quer fazer, já tá tudo marcadinho no mapa, a localização de cada uma dessas coisas, ficou super fácil de ver o que fica perto de quê. Por exemplo, no meu roteiro de turismo de Nova York, eu marquei meus pontos e aí eu vi, por exemplo, que a Times Square ficava relativamente perto do edifício Rockefeller, que eu queria ver, e também da Catedral de São Patrício.
Então eu pude agrupar isso tudo em um dia só e inclusive colocar a rota de como eu faria. Por exemplo, eu vou primeiro na Times Square, depois eu vou no Rockefeller, depois eu vou na Catedral de São Patrício e depois eu volto para casa, porque esse era o rumo mais coerente que eu poderia fazer, que eu ia otimizar melhor o meu tempo. Então, seguindo esse critério do que fica perto de que, você consegue facilmente agrupar pontos próximos em um dia de turismo. Por exemplo, no dia 1 eu vou visitar esses pontos que ficam próximos. E você consegue até saber qual a ordem melhor para ir. A ordem que vai fazer você andar menos e otimizar o seu tempo e aproveitar ao máximo o seu dia de turismo. Então, no meu caso, por exemplo, no primeiro dia eu fui na Times Square, na Catedral de São Patrício, como eu disse. No segundo dia eu já fui mais pro sul, e aí eu vi o One World Trade Center, o Memorial, vi as coisas mais do sul ali, a Estátua da Liberdade, e aí depois fui voltando, vi até a ponte do Brooklyn e voltei pro hotel subindo e tentando ver o máximo de coisas que tinha no caminho. Já no terceiro dia, eu decidi ir lá no Central Park e também perto do Central Park fica o Museu de Artes. Como eu sabia que o Museu de Artes levava bastante tempo, a gente sempre acaba perdendo muito tempo no museu, eu programei só o museu e o Central Park nesse dia. Então, deu certinho, a gente conseguiu aproveitar bem os dois e foi um dia super agradável. Uma dica interessante é que quando você for em algum lugar que é muito extenso em área e tem muitas coisas para ver nesse único lugar, como foi o caso no meu exemplo do Central Park, que é muito extenso, tem muitos pontos legais para ver, e é o caso também de muitos outros parques aí pelo mundo afora, tá? Inclusive no Brasil. Então, nesses casos, é interessante você fazer uma pesquisa no Google também sobre os principais pontos de visita nesse lugar que você vai. No meu caso, por exemplo, eu colocaria o que ver no Central Park, Best Places on Central Park. E aí eu tenho uma lista também, eu arrumo uma lista dos principais pontos que as pessoas visitam no Central Park e eu já coloco também no meu mapa esses pontos dentro do Central Park, porque Central Park seria uma coisa muito vaga, eu ia ficar meio perdida lá perambulando. E tendo esses pontos no meu mapa, eu vou andando pelo Central Park sabendo aonde que eu vou, o que eu quero ver lá. Então, sabendo quais são os melhores pontos para visitar em um dia só, você vai montando para cada dia quais são os seus pontos que você vai visitar em qual ordem. Então, você coloca lá, segunda-feira, tal, 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 terça-feira, tal, 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 quarta-feira, tal, tal, tal. Enfim, seja lá qual dia for, né? E aí você segue exatamente essa lista. Essa lista vai ser o seu roteiro de turismo. E é isso, gente. Parece simples, né? Na verdade, é simples. Porém, isso faz total diferença montar o seu roteiro. Porque você não fica perdido lá, você sabe exatamente o que você vai fazer, qual dia você vai fazer e em qual ordem você vai fazer. Então, você não perde tempo e é ótimo. Agora vamos para as dicas. Dica número 1. Se você pretende ir em algum lugar que precisa de ingresso, procure antes de você viajar se você não consegue comprar esse ingresso pela internet, porque muitos desses lugares, quando você chega, já esgotou, já não tem mais vaga. Então é bem legal você se planejar para esse tipo de evento. Por exemplo, quando eu fui para Nova York, a gente queria ver um show da Broadway e um musical do Radio City. Então a gente teve que pesquisar antes, viu os preços e já comprou online. Quando chegou, a gente só apresentou o bilhete. Então ficou muito mais fácil. Segunda dica, uma dica aqui que é de experiência própria, gente. Sempre que você for viajar, leve um tênis bom para turistar. Porque não adianta você ir de sandália ou de salto para ficar elegante, para ficar bonito nas fotos e acabar não conseguindo andar o suficiente, não conseguir fazer o que você quer fazer porque seu pé tá doendo, porque seu pé tá machucado. Então sempre leve, né? Leve pelo menos um tênis para você usar, porque é ótimo, faz toda a diferença. E a dica número 3 é divirta-se, tire foto, filme, grava, porque essas coisas são muito legais, essas memórias que a gente cria, né, durante a viagem, são aquelas que a gente vai lembrar pro resto da vida, mas é sempre bom ter uma foto,
ter um vídeo para você ver, relembrar como é que foi aquele momento. Então, essa é a minha terceira dica. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas que eu dei. Eu tenho certeza que se você seguir cada uma delas, seu roteiro vai ficar maravilhoso. Você vai aproveitar ao máximo sua viagem e depois você vai me agradecer. Então pode me agradecer depois nos comentários, tá? Não esquece, gente, deixa o like se você não deu ainda, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho!